Olá, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que parece meio complicado, né? Registros públicos. Protesto. Pois é, parece algo distante, mas na verdade está na base de muita coisa do nosso dia a dia. Pensa na segurança de um contrato, na hora de criar uma associação ou até numa garantia de financiamento. Exatamente. Hoje o foco é no RTDPJ, que é o Registro de Títulos e Documentos, e também o Civil das Pessoas Jurídicas, e no tabelionato de protesto, aqui no Brasil. Isso. São ferramentas-chave para dar segurança e transparência. E a gente se baseou em bastante material, viu? Manuais, a lei mesmo, tipo a Lei de Registros Públicos, Código Civil e também normas do CNJ, além de leis mais novas que estão mudando o cenário, como o Marco das Garantias e alterações recentes sobre protesto e dívida tributária. Como funciona o RTDPJ, o protesto, por que são importantes, como a tecnologia está mexendo com isso e o que muda na prática para a gente. Vamos lá. Então vamos começar pelo RTDPJ. Dentro dele tem duas coisas, né? O RCPJ e o RTD. Qual a diferença básica entre os dois? Boa pergunta para começar. O RCPJ, que é o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, é, digamos, onde nascem as entidades que não são empresas comerciais, tipo associações de moradores, fundações, ONGs, sindicatos, até partidos políticos. Ah, entendi. O registro ali no RCPJ é que dá a personalidade jurídica para elas, ou seja, é o que permite que elas tenham direitos e deveres em nome próprio, sabe? Como o Código Civil mesmo diz. Sem registrar, a entidade até existe de fato, mas não de direito. Certo. É como se fosse a certidão de nascimento dessas organizações. E o RTD, o Registro de Títulos e Documentos. Para que ele serve? O RTD já tem outro papel. Ele funciona mais para dar publicidade e para conservar um monte de documentos e atos que não têm um registro específico em outro lugar, como de imóveis, por exemplo. Uhum. Pensa num contrato de penhor de uma joia, uma fiança que você assinou, um contrato de parceria agrícola, ou até uma notificação simples para provar que alguém foi avisado de alguma coisa. O registro no RTD garante que esse documento se torne público, válido para todo mundo, não só para quem assinou. E também ajuda a guardar o documento, né? Para não se perder. Faz sentido. Então, o RCPJ cria pessoa jurídica que não é empresa e o RTD dá validade e visibilidade para documentos que já existem. E você falou que ele registra o que não tem outro lugar. É por isso que chamam ele de registro subsidiário e universal? Exatamente por isso. Subsidiário, porque ele pega o que sobra, o que não se encaixa em outro registro, e universal pela variedade de coisas que pode registrar. É importante não confundir o RCPJ dessas entidades civis com a junta comercial, que é onde se registram as empresas mesmo. Certo. E hoje em dia, um ponto fundamental é a integração digital pela central RTDPJ Brasil. É uma plataforma online, obrigatória para todos os cartórios dessa área, que permite mandar e receber documentos eletronicamente. Agiliza muito, sabe? Mas sempre com cuidado com a proteção de dados, a LGPD. Ok, acho que ficou clara a diferença. RCPJ para criar as PJs não empresariais, RTD para dar publicidade e guardar documentos variados, e a central RTD-PJ Brasil, conectando tudo digitalmente. Falando nisso, em digitalização, como entram as centrais eletrônicas e esse tal de SERP na história? Então, a central RTD-PJ Brasil é a ferramenta do dia a dia mesmo para trocar documentos eletrônicos entre os cartórios e os usuários, como o CNJ definiu. Com ela, dá para registrar um documento em outra cidade sem sair de casa, por exemplo. E todo cartório de RTD e RCPJ tem que usar. Certo. Mas ela não é a única, né? A gente ouve falar de outras, tipo a Sinib, para ver se tem disponibilidade de bens, que se usam muito para imóvel. Isso, tem a Sinib, tem outras para testamento, escrituras, registro civil. Elas são importantes para consultas específicas. Uhum. Mas o projeto maior, mais ambicioso, é o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Foi criado por lei em 2022. Ah, o SERP. O SERP não é só mais uma central. Ele é o sistema que quer conectar todos os tipos de cartório de registro do Brasil. Imóveis, civil, títulos e documentos, pessoas jurídicas, tudo junto. Nossa, a ideia é ter um ambiente 100% digital.
Permitia acesso remoto, pedir certidão online e até ver todos os atos registrados de um CPF ou CNPJ de forma integrada. A adesão ao SERP também é obrigatória. É um caminho sem volta para a digitalização total. Entendi. Então, a Central RTD-PJ é específica para títulos e documentos IPJs e o SERP é o guarda-chuva geral, o sistema nacional que vai integrar tudo. É uma mudança e tanto. Agora, mudando um pouco de foco, como o papel do RTD evoluiu com as garantias, tipo alienação fiduciária? O marco legal das garantias parece ter dado um peso novo para o RTD, né? Nossa, deu sim. Antes, o RTD era visto mais como um lugar para registrar e guardar papel, né? Um pouco mais passivo. Aí ele já tinha ganhado importância com a alienação fiduciária de bens móveis, tipo financiar um carro e o carro ficar como garantia, isso se registra lá. Certo, isso já existia. Já. Mas a virada de chave mesmo veio com o Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711 de 2023. Ela deu para o RTD uma função ativa na execução dessas garantias. Quer dizer, a retomada do bem pelo credor pode acontecer direto no cartório, sem precisar ir para a justiça. Espera aí, isso é grande. Quer dizer que se alguém financia um carro, deixa de pagar, o banco ou a financeira não precisa mais de um processo judicial para pegar o carro de volta? Pode resolver no RTD? Basicamente, sim. Claro, se o contrato tiver essa previsão e estiver registrado direitinho no RTD. Funciona assim, o devedor atrasa, o credor vai lá no RTD e pede para notificar o devedor, uma notificação oficial do cartório. Isso. Essa notificação dá um prazo, geralmente 20 dias, para o devedor pagar o que deve ou apresentar alguma defesa, ali mesmo, no próprio cartório. Se ele não fizer nada... Aí o que acontece? Aí o oficial do RTD pode fazer o que a lei chama de consolidar a propriedade. Ele faz uma verbação dizendo que a partir dali o bem pertence ao credor. Nossa! E se mesmo depois disso o devedor não entregar o carro, por exemplo? Aí entra outra novidade da lei, a busca e apreensão extrajudicial. O credor pode pedir o RTD para tomar as providências para achar e apreender o bem. O próprio cartório faz isso. O cartório emite a ordem, comunica o Detran, por exemplo, para bloquear o veículo e pode até, no futuro, organizar a apreensão física, talvez com empresas especializadas. É um passo enorme para agilizar a recuperação do crédito. Impressionante. Mas isso não dá muito poder para o credor e para o cartório? E os direitos do devedor, como ficam? É um ponto super importante. A lei tenta equilibrar. O devedor tem que ser notificado, tem o prazo para se defender no cartório e mesmo depois que o bem é apreendido, ele ainda tem uma última chance. 5 dias para pagar toda a dívida, incluindo as despesas, e pegar o bem de volta. Ah, bom. E claro, a qualquer momento, se o devedor achar que tem algo errado, que a cobrança é indevida, ele sempre pode levar o caso para a justiça e pedir para parar o procedimento do cartório. A ideia é ser rápido para caso de dívida clara, mas sem tirar o direito de defesa e o controle do judiciário. Entendi. É um equilíbrio delicado mesmo, entre ser rápido e garantir o direito de defesa. Resumida essa parte, o Marco das Garantias deu superpoderes para o RTD para resolver a inadimplência de bens móveis em garantia, tipo consolidar a propriedade e até buscar e apreender. Tudo fora da justiça, mas com chances para o devedor pagar ou contestar. Ok, vamos deixar isso um pouco mais palpável. Como é que esses cartórios se organizam por dentro? Que livros eles usam? A organização interna é feita com livros específicos. No RTD, tradicionalmente, são 7 livros principais com letras de A a G. Tem o livro A, que é o protocolo, onde tudo que entra é anotado na hora. Tem o livro B, para registrar o documento inteiro, na íntegra. O livro C, para um registro mais resumido, só um extrato. O D é um índice por nome das pessoas. O E é um índice pelos bens, quando aplicável. Bastante controle. Sim. Aí tem o F, que é interessante, para o registro facultativo. Às vezes a pessoa só quer guardar um documento lá para garantir a data e a conservação, sem que isso tenha efeito contra terceiros. E o G é o índice de quem apresentou o documento. 7 livros no RTD? E no RCPJ, o das associações, fundações? No RCPJ é mais simples. Basicamente, são 2 livros principais mais o índice. O livro A,
para registrar os atos de criação e alteração das entidades, estatutos, atas, e o livro B, que é para matricular jornais, oficinas impressoras, rádios, essas coisas. E, claro, os índices para achar tudo. A grande diferença é que o RCPJ não tem aquela função de guarda-volumes do livro F do RTD. Entendi. E hoje em dia, imagino que muito disso seja eletrônico, né? Com certeza. Muitos cartórios já usam livros eletrônicos, seguindo as normas do CNJ. Mas a lógica da organização, os tipos de informação que precisam constar, ainda se baseia nesses livros tradicionais. As fontes que a gente viu falam muito também dos POPs, os procedimentos operacionais padrão. São tipo uns manuais internos, né? Isso, exatamente. Para garantir que todo mundo faça igual. Registrar um estatuto no RCPJ, um contrato de alienação fiduciária no RTD, incluindo essa parte nova de execução, fazer uma notificação, usar a central eletrônica. Perfeito. Os POPs são cruciais para padronizar tudo, dar segurança jurídica, garante que a lei e as normas sejam aplicadas do mesmo jeito em qualquer cartório do país. Ótimo. Bom, acho que cobrimos bem o RTD-PJ. Vamos virar a página agora e entrar em outra área super importante para a economia e para a segurança jurídica, o tabelionato de protesto. Muita gente ainda pensa em protesto só como nome sujo na praça, né? Mas parece que hoje é bem mais que isso. O que é exatamente o protesto? Olha, o protesto, pela lei específica dele, a 9.492/97, é um ato formal, público, feito só pelo tabelião de protesto. Ele serve para quê? Para comprovar oficialmente que uma dívida, representada num título ou outro documento, não foi paga, ou que não foi aceita, ou devolvida quando deveria. Ele não é uma ação na justiça, é importante dizer. É um ato que certifica que a pessoa não pagou. A finalidade da publicidade é isso, proteger o direito de quem tem a receber, interromper o prazo de prescrição da dívida e, no fim das contas, incentivar uma solução. Interromper a prescrição é importante, né? Muito. E teve uma mudança recente nisso para a dívida tributária com a Lei Complementar 208 de 2024. Agora, para o governo cobrar imposto, por exemplo, basta apresentar a dívida para protesto que a prescrição já para de correr. Isso é um incentivo enorme para o governo usar o protesto antes de ir para execução fiscal. Ah, interessante. Isso está super alinhado com o que o STF decidiu e o CNJ tem orientado. Usar o protesto como um passo antes de entupir a justiça com mais processo. E um ponto-chave. O tabelião não julga se a dívida é justa ou não. Ele só confere se o documento apresentado tem os requisitos formais para ser protestado. A análise dele é formal. Entendi. Então, o protesto deixou de ser só aquele carimbo de mal pagador, virou uma ferramenta estratégica de cobrança, até para o governo, e um passo para tentar resolver as coisas sem processo. A decisão do STF que validou protestar a dívida antes de executar na justiça parece confirmar isso, né? Exatamente. O protesto ganhou assim novas funções, uma importância estratégica nessa busca por desafogar o judiciário, pela desjudicialização. E como começa um protesto? Quem pode levar um título, onde leva e que tipo de dívida pode ir para protesto? Lugar onde a dívida deveria ser paga segundo o título. Se o título não disser nada, aí é no domicílio do devedor. Nas cidades com mais de um cartório de protesto, tem uma distribuição eletrônica para ser imparcial. Certo. Quem pode apresentar? Qualquer pessoa ou empresa que seja credora. Pode levar o documento físico ou, o que é cada vez mais comum, enviar tudo eletronicamente, por indicação. Como eu disse, o tabelião só faz um exame formal. Tem data de vencimento, tem valor, dá para saber quem deve e quem tem a receber. Ele não pode dizer, não vou protestar porque acho que essa dívida já prescreveu ou esse contrato aí parece ter problema. A análise é só da forma do documento. E pode protestar muito tipo de coisa, imagino. Não só cheque e nota promissória. Nossa, sim! Além dos títulos de crédito clássicos, cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, pode protestar contrato que tenha uma obrigação clara de pagar um valor em certa data. Pode protestar dívida de aluguel, de condomínio. Um ponto super relevante hoje é o protesto da CDA, a Certidão de Dívida Ativa, que é a dívida com o governo. Imposto, taxa, multa. O CNJ até tornou obrigatório protestar a CDA antes de entrar com a execução fiscal na justiça. Nossa, obrigatório. Sim.
E dá para protestar até sentença judicial já definitiva, que condena alguém a pagar uma quantia. Os motivos mais comuns são a falta de pagamento no vencimento, claro. Mas também tem protesto por falta de aceite, quando a pessoa se recusa a aceitar formalmente uma duplicata, por exemplo, ou por falta de devolução do título. Entendi. Bem abrangente. E o processo em si? O credor leva o título, o tabelião confere e depois? Depois de protocolar, o passo seguinte é intimar o devedor, avisar ele que tem uma dívida apontada para protesto. A lei hoje é bem moderna quanto a isso. Pode intimar por e-mail, por aplicativo de mensagem de WhatsApp com confirmação de leitura, claro, por carta com AR ou com um funcionário do cartório indo lá. E se não achar a pessoa... Aí a intimação é por edital publicado em jornal ou eletronicamente. A partir da data que o título entrou no cartório, protocolo, o devedor tem um prazo bem curto, normalmente 3 dias úteis, para ir lá no cartório pagar a dívida. Se ele pagar, o protesto não acontece. Ah, então tem uma chance de resolver antes de sujar o nome? Exato. Nesse mesmo prazo, o credor também pode desistir, pedir para retirar o título sem protestar. Agora, se não tiver pagamento nem retirada do título pelo credor nesses 3 dias, aí sim, o protesto é lavrado e registrado. E para tirar o protesto depois? Se a pessoa pagar a dívida direto para o credor ou se tiver algum erro no registro. Se for erro material do cartório, tipo um nome escrito errado, isso pode ser corrigido com uma averbação, geralmente sem custo. Agora, para cancelar o protesto porque a dívida foi paga, o devedor precisa provar isso. Normalmente, ele apresenta o título original, com a quitação do credor, ou uma carta de anuência do credor dizendo que recebeu, com a firma reconhecida. Uma ordem judicial também serve para cancelar. E uma vez cancelado, esse protesto não aparece mais nas certidões comuns que a pessoa tira. Certo. Falando em tecnologia de novo, você mencionou a SEMPROT, a Central Nacional de Protesto. O que ela faz? Isso. A SEMPROT é tipo o cérebro eletrônico do sistema de protesto no Brasil. É uma plataforma nacional que conecta todos os tabelionatos. Por ela, dá para consultar se alguém tem protesto no país inteiro, enviar título para protestar eletronicamente, fazer intimação digital. Facilita muito. Demais. E uma função super importante da SEMPROT é viabilizar a SNP, a solução negocial prévia ao protesto. SNP, Solução Negocial Prévia. Parece interessante. Outra novidade do Marco Legal das Garantias. Como funciona? O cartório vira mediador? É quase isso. A SNP permite que o credor, quando vai apresentar o título para protesto, já mande junto uma proposta de acordo para o devedor. Pode ser um desconto, um parcelamento, o que for. Ah, A SEMPROT envia sua proposta para o devedor junto com o aviso do protesto. O devedor tem até 30 dias para pensar e responder. Se ele aceitar o acordo pela plataforma, ótimo. A dívida é renegociada ali mesmo e o protesto nem é feito. E se ele não aceitar ou não responder? Aí o protesto é efetivado automaticamente, sem precisar de nova intimação. O ponto mais interessante é que a lei diz que só o fato de apresentar o título com a proposta de SNP já interrompe a prescrição da dívida, mesmo que o acordo não saia ou o protesto não seja feito depois. Nossa, isso é forte. Muito. Reforça muito a ideia de usar o sistema para tentar uma negociação formal antes de tudo. E além da SNP, que é antes do protesto, a lei criou também a renegociação pós-protesto. Mesmo depois que o nome já foi protestado, as partes podem usar a SEMPROT para tentar um acordo. Realmente o protesto mudou muito. Virou uma ferramenta bem mais proativa de negociação. Bom, acho que conseguimos dar uma boa geral. Vamos só amarrar as pontas então. A gente viu como o RTD-PJ se divide, né? O RCPJ para criar as PJs não empresariais e o RTD para dar publicidade e conservar documentos. Falamos da onda digital com a central RTD-PJ e o super sistema SERP que vem aí para unificar tudo. Exploramos aquela função nova e poderosa do RTD para executar a garantia de bem móvel fora da justiça. Isso. E agora, por último, vimos como o protesto evoluiu. Deixou de ser só um registro de dívida para virar uma ferramenta estratégica de cobrança e até de negociação formal com a SNP. Exatamente. E o impacto prático disso tudo é enorme. Para os cidadãos, para as empresas, pode ser mais agilidade, mais chance de resolver as coisas sem ir para a justiça. Para o governo, um jeito mais eficiente de cobrar o que lhe é devido. Entender como esses sistemas funcionam hoje é
É fundamental para quem faz contrato, dá ou pega garantia, participa de associação, ou mesmo quem precisa cobrar ou pagar uma dívida. Então, o que fica dessa nossa exploração toda? Acho que fica a ideia de que esses cartórios que a gente às vezes vê só como burocracia estão no meio de uma revolução silenciosa, ganhando funções ativas, digitais, que mexem diretamente com a nossa segurança jurídica e com a economia. Conhecer um pouco melhor isso ajuda a gente a se situar, né? Sem dúvida. E para a gente pensar um pouco, essa aposta crescente em resolver as coisas fora da justiça, execução no RTDP, negociação via protesto, busca agilidade, busca desafogar o judiciário, o que é ótimo. Mas como a gente garante que essa eficiência toda não passe por cima das garantias de defesa, especialmente de quem está devendo, que costuma ser a parte mais fraca? Achar esse equilíbrio justo nesse mundo digital e acelerado talvez seja o grande desafio para o futuro desses sistemas. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Agradecemos muito a sua companhia nessa análise sobre RTDPJ e tabelionato de protesto no Brasil. Até a próxima.